Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu venho dar dicas para quem está pensando em pintar a sua máquina de costura. Já tem um vídeo no canal mostrando que eu pintei essa daqui, né, que estava bem ruinzinha e iria para o lixo, e eu consegui resgatar ela. Tem vídeo aqui já no canal. Mas eu quis passar algumas dicas aqui para vocês, para que vocês consigam fazer bem melhor do que eu fiz, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, você desmontar ela, tirar as peças, e as que você não conseguir tirar, ou tiver com receio de não vou desmontar porque pode ser que eu não consiga montar, você proteger essas peças para que na hora que você for lixar e pintar, não pegue nela, tá certo? Então, tirar esse botão, tirar esse daqui, tirar a chapa, as tampas. E aquilo que você não conseguir tirar, você protege a máquina com papel. Você cobre ela todinha com papel, prendendo com fita crepe ou fita durex, para que quando você for lixar ou aplicar a tinta, não pegue nessa parte, certo? Então, a primeira parte vai ser essa. A segunda parte, eu recomendo você lavar a máquina, mas atenção, tem que tirar o motor, ok? Se ele for assim, um motor externo, é bem mais fácil de você tirar. Folga aqui o parafuso e você tira ele. Mas se a sua máquina for daquela com o motor embutido, né, que tem a parte aqui de trás e ele fica protegido dentro, aí já vai ficar mais complicado, porque para tirar ele é um pouquinho chatinho. Então, se a sua for dessa, eu não recomendo você lavar, né, para que não bata água no motor da máquina, tá certo? Mas se você conseguir tirar o motor, eu recomendo você lavar. Por quê? Você vai lavar e vai tirar toda a sujeira, aquela graxa velha dela, tudinho, e vai ficar bem melhor para você poder lixar e pintar ela, tá? Não tem problema nenhum você molhar a máquina, né? Desde que tire o motor. Máquinas desse tipo, tá? Se sua máquina é eletrônica, aí não é para se molhar máquina eletrônica, ok? Então, você lava ela, você pode usar um descarbonizante, e se você usar o descarbonizante, não esqueça de lavá-la novamente, né? Não vá só lavar e jogar o descarbonizante e pronto, não. Você lava, joga o descarbonizante porque ele ajuda a soltar mais ainda as graxas, o ferrugem que tem. E depois você lava novamente para retirar esse descarbonizante. E todo o procedimento que eu tô falando aqui, eu fiz com essa, tá? E você coloca ela para secar, ok? Pode ser no sol, ou se aqui tá chovendo muito, não tem como eu deixar ela para secar, use um secador ou um ventilador, que é para retirar, né, toda a água que tiver dentro dela, ok? Depois disso, a gente vai para a parte de lixar. Aí você vai lixar. Eu recomendo que você comece a lixar daquelas lixas mais grossa para chegar até a mais fina, que é aquelas lixas d'água. E nisso ir mudando, tá? Tem a lixa número 100, tem a de 200, tem a de 300, tem a de 400. E nisso você vai mudando a espessura da lixa, porque cada uma vai tirar uma coisa, tá? A mais grossa, ela vai tirar aquela tinta, aquela grosseria do ferrugem, por aí vai. E as lixas mais fininhas, ela vai dando acabamento, até você chegar na lixa d'água. Se você tiver, eu não sei o nome daquela ferramenta, é uma ferramenta que parece uma vassourinha assim, que você usa para lixar. Você pode usar uma parafusadeira, tá? Ó, isso aqui também é uma coisa de polimento. É como se fosse um negocinho desse, tá? Mas ele tem umas coisinhas assim de ferro para lixar mesmo. Aí você pode usar uma parafusadeira ou uma furadeira para lixar, em vez de usar a lixa mais grossa. Como eu não me lembrei disso na hora, né? No dia que eu lixei, eu não me lembrei disso, porque meu esposo tem essas pecinhas de lixar. Teria ficado bem melhor, teria conseguido tirar bem a tinta, mas eu não me lembrei. Eu só me lembrei disso depois que eu já tinha passado o prime. Então eu deixei pra lá, eu só fui na lixa mesmo na mão.
mas você pode usar a parafusadeira ou a furadeira, né? Você vai aplicar essa pecinha de lixar no biquinho e vai lixando, que isso vai ajudar a tirar bastante, né, a tinta, o ferrugem, toda a sujeira que tiver nela, né, que precisa deixar a peça lisinha. E depois você pega a lixa mais fina, né, a lixa d'água, e vai lixando, que é para dar um acabamento final. Feito isso, você vai retirar toda a poeira que tiver nela, tanto com um pano úmido ou lavá-la novamente e deixar secar. Depois disso, depois que ela já está pronta, né, lixada, tudinho, sem poeira nenhuma, você vai para a parte da pintura. Você escolha um local arejado. Não vá pintar dentro de casa e nem muito menos com as portas fechadas, por causa do cheiro do prime, da tinta, do verniz, que faz muito mal. Você escolha uma garagem, ou o seu terraço, ou o seu quintal, mas um local que não seja muito ventilado, assim, que bata muito vento. Ele seja aberto, mas que não tenha muito vento em cima, porque dificulta muito para pintar. Quando você vai pintar, quando tem assim muito vento, o vento espalha a tinta e você acaba gastando mais tinta para pintar do que deveria. Aconteceu isso comigo quando eu fui pintar o meu pé de máquina, esse daqui, e eu pintei na frente de casa. Só que eu fui inventar de pintar umas 5 horas da tarde e estava ventando muito. Então, tinha hora que quando eu ia aplicar tinta, vinha o vento empurrava a tinta todinha e mal pegava na peça. Então, eu deixo essa recomendação para vocês. Escolha um local arejado e que não tenha vento para atrapalhar, ok? Primeiro, eu comecei aplicando o prime, deixei secar, lixei o prime e depois eu vim com a tinta. Mas eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Deem camadas finas. Eu acho que o meu erro foi esse. Eu acho que eu apliquei camadas muito grossas de tinta. No prime não. No prime eu apliquei certinho. Esperei, eu acho que umas 12 horas e lixei ele para vir pintar com a tinta. Mas quando eu apliquei a tinta, eu acho que eu pesei a mão e a tinta ficou com camadas muito grossas. Então eu recomendo que vocês apliquem camadas finas e deixem pelo menos, mais ou menos de 1 hora, 2 horas ela secar bem, para você vir com a próxima demão. E vai repetindo até você achar necessário, mas dê camadas finas e dê um espaçamento a mais, assim. Eu dei camadas grossas e deixei mais ou menos 15 minutos secando e depois já vim aplicar a outra demão. Então, eu acho que eu errei nessa parte, né? Eu não sou profissional nisso, mas eu acho que eu errei nessa parte, porque depois ela ficou grudando aqui, ó. Aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver que tem um pouquinho de tinta aqui no fio, porque eu gosto de enrolar assim e colocar o pedal aqui. Mas como eu acho que eu deixei camadas muito grossas e um espaçamento de 15 minutos para secar de uma demão para outra, eu apliquei umas 3 demões de tinta. Então ficou muito grosso e tipo, não houve a cura da tinta muito bem, porque a tinta tem que secar bem. Então eu dou essa dica para vocês e depois vocês deixar ela secar bastante, tipo, acho que umas 24 horas da última demão, ou um dia, ou 2 dias por aí. E você vem e aplica o verniz para proteger. Também sem dar camada muito grossa para que também ele seque bem. Eu usei tinta para ferro, mas eu acho que ficaria melhor se eu usasse tinta automotiva ou tinta para geladeira, porque essas tintas de carro ou de geladeira para máquina de lavar, ela é uma tinta já com uma proteção já específica para esse tipo de utensílios, então é como se fosse bem melhor do que essas outras tintas para pintar grade e essas outras coisas de ferro. Então, mas só que eu não estava conseguindo achar tinta automotiva, então eu comprei essas tintas normal mesmo de pintar ferro, mas eu acho que ficaria melhor se pintar com tinta automotiva ou tinta própria para geladeira, máquina de lavar e por aí vai, certo?
Então essas são as dicas que eu quis vir passar para vocês. Espero que ajude vocês se por acaso vocês estão pensando em ajeitar a máquina. E esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!